nós como seres humanos é super normal e a gente tenha dificuldade de reconhecer as coisas boas que nós temos. É muito mais fácil a gente reconhecer do outro. Isso é para todo mundo. Mas se isso então é normal e é ok para todo mundo, por que que então surgiu a síndrome do impostor? Da onde que vem isso? Se tipo, normal, né? Eu não me achar tão bom. Porque a síndrome do impostor ela vai um pouquinho mais além disso, né? A gente tem alguns parâmetros e algumas coisas que acontecem quando a gente está passando por isso. Às vezes a gente já pode até ter passado por isso e nem se tocou. A gente já pode ter vivenciado e nem percebeu que estava passando por isso. A cada dia, assim, tem sido mais comum disso acontecer. Essa questão da pandemia, da gente começar a trabalhar e estudar e fazer tudo em home office, piorou a situação. Porque antes era muito mais fácil, assim, a gente tá ali conversando com alguém, a gente consegue ver no rosto da pessoa se tá gostando daquilo que a gente tá falando, se não. Hoje, muitas vezes, isso não acontece. Por exemplo, eu tô aqui com todos vocês e não tô vendo nenhum de vocês. Então, é mais difícil da gente conseguir mensurar e às vezes a gente pode ter a sensação de que a pessoa tá falando algo super legal da gente e a gente ainda pensa, não. Imagina, ela não tá falando isso de verdade, não. É só porque quer ser uma pessoa simpática, sabe? E aí tem uma coisa muito comum que também acontece na nossa vida, é a gente ter dificuldade de receber elogios de uma forma geral. E em coisas muito simples, assim, coisas do cotidiano, a gente consegue perceber esse tipo de situação. Nós temos muito esse hábito da gente ter dificuldade de receber elogios. E às vezes passa até na nossa cabeça que se a gente aceita um elogio, a gente está se achando demais, somos pessoas orgulhosas, estamos nos sentindo superiores às outras pessoas. Não! O simples fato de concordar com o elogio que a gente está recebendo, não, gente, nós temos que sim, em primeiro lugar, nos valorizar, né? A gente pode sim reconhecer e aceitar o que vem de positivo do outro, né? E aí a gente vai entrando nessas questões e isso vai se potencializando, digamos assim, né? Vai tomando proporções muito grandes na nossa vida até a gente começar a ter dificuldades muito maiores. Então a gente começa a ter dificuldade. A síndrome do impostor, ela é principalmente, ela acontece, a gente consegue reconhecer com muito mais frequência no meio acadêmico e no meio profissional. Mas ele não se limita a isso. Muitas vezes também no meio ali, no núcleo familiar, isso também acontece. Mas o mais comum, de fato, é no meio acadêmico e no meio profissional. E assim, é porque isso é uma autossabotagem que a gente faz, né? A gente tenta encontrar meios de desqualificar aquele elogio que a gente está recebendo ou muitas vezes um feedback positivo que a gente recebe, que quando a gente está nessa situação, a gente vai sempre tentar desqualificar aquilo que a gente está recebendo, não tem para onde correr. É, E assim, independente do que a gente faz, independente do esforço que se tem, a gente sempre vai ter a sensação de que nada está sendo suficiente. E que, mesmo que a gente esteja vendo assim, um super resultado, que a gente esteja vendo que está dando super certo, a gente ainda vai ficar achando que não somos bons e que tem alguma coisa errada e que está sendo reconhecido porque está sendo reconhecido por pessoas que não entendem muito bem do assunto. E a gente vai sempre, né, diminuindo e rebaixando, e sempre assim, nesse sentido, as coisas que a gente tem feito. Tem alguns gatilhos que acontecem, que, na verdade, alguns gatilhos que a gente passa que faz com que a gente tenha, né? Ou possivelmente passe pela síndrome do impostor. Então, quando a gente tem algum tipo de promoção no trabalho, quando a gente vai começar a ter uma função de liderança, quando a gente passa a ter um pouco mais de responsabilidade, e pior ainda, quando a gente começa a ter mais visibilidade. Aí que o negócio piora mesmo.
Porque a sensação, quando se tem a síndrome do impostor, é que se as pessoas nos enxergarem mais, elas vão encontrar mais fácil os nossos defeitos. Então vem toda aquela questão de ansiedade e, e preocupações e autossabotagem, vai vir tudo isso para que a gente não chegue no principal objetivo e para que as pessoas, a gente não alcance, na verdade, esse espaço de visibilidade. A gente vai ter muito essa questão de autossabotagem também, né? Porque a gente tá tão dentro dessa questão de não ser bom o suficiente, que o nosso inconsciente começa a agir de maneira que as coisas aconteçam exatamente, entre aspas, do jeito que a gente quer. Então, no dia anterior, a nossa mente já trabalhou para que a gente tivesse, digamos que uma desculpa, né? Para não participar daquilo que a gente tanto quer, só que a gente está sentindo que não merece. A gente não é capaz. Então, é muito importante que quando acontecer esse tipo de situação, a gente tentar respirar, se acalma, tenta entender o porquê que está vindo tudo isso. Será que foi de fato uma situação que o destino colocou na nossa vida? Ou é uma autossabotagem? Ou é só simplesmente porque o meu dia anterior foi super corrido e eu não consegui fazer, mas é uma coisa que eu posso resolver super rápido e vai dar certo. Então, a gente precisa, sempre que tiver esse tipo de questão, quando a gente perceber que está vindo assim essas questões de autossabotagem, dá uma respirada, se acalma e tenta encontrar as formas de trabalhar melhor isso, de entender e de reconhecer por que eu estou me autossabotando, né? Por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Será que de fato eu não sou bom para isso? Outra coisa que é muito comum também a gente fazer quando está passando por isso é na questão de a gente receber um feedback super legal, de que olha, isso aqui que você fez, esse trabalho que você fez ficou excelente. E aí na nossa cabeça vem, tá falando isso, tá me elogiando desse jeito, mas nem sabe que fulano me ajudou. E se eu não tivesse recebido a ajuda do fulano, aquela dica que ele me deu, isso aqui tinha ficado uma merda, isso aqui não tinha saído. Então, eu não mereço esse elogio. O que merece esse elogio é tal. E às vezes, sabe o que a gente perguntou pra pessoa? Vou lá. Ô Kleber, o que você acha disso aqui que eu fiz? Aí, Ale, ficou super legal. Eu só mudaria esse pontinho aqui. Ah, beleza, valeu a dica. Vou mudar esse ponto. E aí a gente já transferiu todo o crédito. Eu já, né? Não, caramba. Realmente, o Kleber tinha toda a razão. Mudar aquele ponto de lugar foi o que salvou tudo o que eu fiz. Meu, não é assim, né? Claro que a gente tem que ser super grato e a gente merece sim. Na verdade, a gente tem que reconhecer, né, a ajuda que a gente recebe. Mas a gente não pode, né, simplesmente dar o crédito de todo o nosso esforço por causa de uma dica, ou de uma sugestão, ou de um apoio que a gente recebeu de alguém. A gente tem que estar sempre dando esse opa, respiro, analiso de novo aquilo que eu estou pensando sobre mim, aquilo que eu estou sentindo, para ver se de fato faz sentido ou não. Porque daí, se a gente não começa a fazer, se exercitar dessa forma, a gente começa a confirmar cada vez mais a crença de que somos uma fraude. Então, nada que eu faço realmente é bom por mim mesmo. Só é bom porque eu tenho uma equipe super bacana que trabalha comigo. Então, o que eles fazem, né, supre tudo o que preciso. O meu ali é só para complementar. E é importante sempre lembrar desse tipo de questão para não entrar nessa questão de autossabotagem, de sempre só encontrar falhas, de do medo de ser, sabe, desmascarado por alguém, né? A gente entrar tipo, nossa, não, se fulano souber como foi que eu fiz isso aqui, não, aí ela vai ver que
eu não sou tão bom assim, não sou um profissional tão bom, não sou um profissional tão legal. E, meu, às vezes, da forma que você fez, foi um caminho que até facilita para todo mundo e que poderia ser dado como exemplo para facilitar a vida de outros. Nós sempre temos coisas para melhorar, é fato, é óbvio, né? Não somos, não somos seres em momento algum ou em ambiente nenhum, em nenhum tipo de questão, nós temos uma perfeição, né? Até porque a perfeição, ela é diferente, né? Para cada uma das pessoas. A gente idealiza muito o que é ser perfeito. Então, é isso, ninguém alcança, né? Às vezes, eu espero de mim uma perfeição que é impossível, e aí meu melhor amigo, né, me vê de uma forma e ele espera uma perfeição que é completamente diferente daquela perfeição que eu acredito que é, né? Então, não dá. Nós não podemos ficar esperando, né, sermos perfeitos ou alcançarmos tudo o que a gente idealiza na nossa vida. Não que a gente não tenha que ter metas, não tenha que ter objetivos, não é isso. A gente só não pode começar a sempre aumentar, né? A gente sempre subir cada vez mais os parâmetros, porque isso também muitas vezes é uma questão de autossabotagem. Às vezes nós estamos num nível assim super ok, super bom. A gente não, agora eu quero alcançar isso aqui. Alcança. E aí não, agora é assim, quero alcançar esse. E alcança. Só que você está alcançando todos esses níveis e de uma maneira muito rápida, a custo de quê? Né? Então, isso eu estou pensando na questão profissional, né? Então, a custo de que você está alcançando todo esse seu sucesso profissional? Como que está a sua saúde física e mental? Como que estão as suas relações? Como é que está o vínculo com a sua família? Como que está o vínculo com os seus amigos? Né? Quando foi a última vez que você de fato teve um tempo para você, para saber as coisas que de fato você está gostando naquele momento? Então, alcançar todas essas metas num nível muito rápido, qual é o preço que você está pagando por isso? Tem algumas coisas, alguns exercícios que podem ajudar bastante a gente a gente tentar viver de uma forma mais leve. Quando pensa nessa questão, nessas dificuldades de se reconhecer e de se valorizar, né? Então, a gente tem que lembrar que todo reconhecimento profissional, ele tem um motivo. Não existe, né? Tipo, você receber um elogio do seu trabalho se você não tiver feito aquele trabalho. Não tem como isso acontecer. Então, quando entrar nessa questão de tipo, não, eu não mereço esse elogio, mas por que eu não mereço? Eu não fiz? Mas eu recebi ajuda. Não, mas eu recebi ajuda ou outra pessoa fez por mim? Não, foi sua ajuda. Então, eu fiz. Então, eu mereço aquele elogio. Também aceitar que todo aprendizado que a gente tem é um processo. Então, ninguém aprende nada de uma hora para outra. Não existe isso. Às vezes o processo para uma pessoa é maior, às vezes é menor, mas todos vão passar por algum tipo de processo para aprender algo. Então, reconheça quais são os seus processos, reconheça quais são as suas necessidades para aprender algo, né? E seja claro com você e com as outras pessoas quando estiverem nesse processo de aprendizado, para que você se sinta mais confiante, para que você entenda que por estar em um processo de aprendizado, você também pode se permitir errar, como você também pode se permitir acertar. Então, é entender que, assim como outras pessoas passam por desafios, nós também passamos. Assim como nós temos capacidade de, assim como as pessoas têm capacidade de aprender, nós também temos. Assim como as pessoas têm capacidade de ter sucesso nas coisas que elas fazem,
nós também temos, né? Então, não é só ver o potencial e a capacidade que as outras pessoas têm. Nós precisamos ser capazes de reconhecer o nosso, né? Qual é o nosso potencial, qual é a nossa capacidade. E a síndrome do impostor, ela pode se desenvolver de muitas maneiras diferentes, assim, no sentido de intensidade, né? Ela pode ser muito... Ela tem vários níveis, digamos assim, para as pessoas. Então, para poder se reconhecer de uma forma geral e conseguir entender completamente se você está passando ou não, é importante que vá procurar um profissional, né? Porque não dá para viver a vida você só se diminuindo, só se rebaixando. Porque a gente sabe as outras coisas que viram junto, né? Então, junto com a síndrome do impostor, a gente pode aí trazer o burnout, a gente traz a depressão, a gente traz a ansiedade, e a gente vai acumulando coisas na nossa vida. Então, é importante. Sentir o que está aí, um nível muito pesado, procura ajuda profissional. Procura mesmo para tentar se conhecer, para tentar se reconhecer, para poder se encontrar e às vezes até se reencontrar. É sempre bom nós nós buscarmos os caminhos para viver de uma maneira mais leve, os caminhos para a gente viver de uma maneira mais feliz, né? Então, se a gente não começar a se valorizar, se a gente não começar a aceitar que somos bons nas coisas que nós fazemos, isso fica muito mais difícil, né? Então, nós tenhamos, né? A gente busque sempre a capacidade de ver o positivo da nossa vida, que a gente consiga encontrar de uma maneira mais rápida as 5 coisas boas que nós temos, que nós somos, em vez de ter uma facilidade maior de encontrar no outro.